Vamos falar agora sobre os direitos sociais, que estão previstos na nossa Constituição Federal, no título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais, no capítulo 2, que vai dos artigos 6º a 11 da Constituição Federal. Os direitos sociais surgiram na evolução histórica da sociedade no início do século XX, inicialmente na Constituição do México, de 1917, e na Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. A primeira Constituição brasileira a consagrar direitos sociais foi a Constituição de 1934. Os direitos sociais surgem dentro da ideia de um estado do bem-estar social, que corresponde na evolução dos direitos fundamentais à segunda geração, à segunda dimensão dos direitos fundamentais. Então, direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração e correspondem ao chamado Estado Social ou Estado do Bem-Estar Social. Na primeira geração dos direitos fundamentais, o foco eram os direitos de liberdade, liberdades negativas, que geravam para o Estado um dever de não fazer, um dever de não violar os direitos do indivíduo. Já na segunda geração, espera-se mais do Estado. Espera-se que o Estado faça, que ele haja para garantir para as pessoas melhores condições de vida. O Estado vai ter de verificar as desigualdades sociais e agir para tentar corrigir essas desigualdades. Porque o papel do Estado na segunda geração é buscar uma igualdade real de condições entre as pessoas, uma igualdade de condições sociais, econômicas e culturais. E os direitos sociais surgem justamente para exigir do Estado ações, prestações positivas para garantir ao indivíduo uma inserção dentro da sociedade com igualdade de oportunidades. E visam proteger principalmente os mais carentes, os mais necessitados. Então, direitos sociais visam garantir melhores condições de vida, principalmente as pessoas mais necessitadas, chamados hipossuficientes. Ressaltam o princípio da igualdade, no seu sentido material, substancial, real, pois buscam garantir uma igualdade real de condições a pessoas que estão em condições desiguais. O princípio da igualdade, portanto, é a base dos direitos sociais, mas uma igualdade não formal. A ideia não é tratar todo mundo da mesma forma, mas sim tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. E esses direitos sociais, por exigirem um fazer do Estado, por estabelecerem metas, programas de ação para o Estado, são classificados como normas programáticas, em geral. Em geral, são normas programáticas, estabelecem metas, diretrizes, objetivos a serem atingidos pelo Estado, visando o fim social. E, de outro lado, estabelecem um rumo a ser seguido pelo legislador na implementação das políticas de governo. Quer dizer que o Legislativo, o Executivo, os Judiciários, três poderes do Estado, devem se esforçar para executar, para fazer valer, para fazer cumprir aqueles direitos sociais declarados na nossa Constituição. Por serem normas programáticas, então, portanto, vão exigir prestações estatais positivas. Vão exigir um facere estatal, um fazer por parte do Estado. Em geral, em regra, os direitos sociais exigem prestações positivas por parte do Estado. Então, enquanto os direitos de primeira geração, direitos de liberdade, direitos individuais, exigem do Estado o não fazer, que o Estado se abstenha, os direitos de segunda geração, sociais, exigem um fazer por parte do Estado. Uma importante diferença entre eles. Agora, o artigo 6º da Constituição diz: são direitos sociais na forma desta Constituição. Quer dizer que o artigo 6º, ele elenca quais são os direitos sociais, mas deixa para outros artigos da Constituição o poder de regulamentar, de dispor sobre cada um desses direitos sociais. E quais são os direitos sociais declarados pela nossa Constituição? A educação, a alimentação, saúde, trabalho, a moradia, o lazer e a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Ah, Rodrigo, eu tenho que memorizar todos esses direitos sociais? Tem. Porque muitas questões de prova pedem. São direitos sociais, 2 pontos. E aí traz lá A, B, C, D, E, misturando direitos sociais com direitos individuais.
Ou então numa prova de certo ou errado. O direito ao lazer, ao trabalho e ao transporte são direitos sociais. E transporte não é. Então tem que tomar cuidado, porque prova costuma fazer pegadinha perguntando quais são os direitos sociais. E para facilitar a sua memorização, temos um macetinho. São 10 direitos sociais, certo? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Eu fui visitar um amigo que já não via há muito tempo, né, já via há algum tempo, e perguntei, como é que estão nossos colegas de infância, né, o pessoal da época e tal. Ele me respondeu o seguinte, Rodrigo, seguinte, olha, o Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue preso. Então, esses 3 amigos aqui, Edu, Saul e Assis, eles estão na seguinte condição, Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue preso. Guardem essas 3 frases. Agora, se você confundir, Edu trabalha lá, ou Edu prossegue preso, Saul mora ali, não tem problema. Você vai ter que lembrar dessas palavrinhas. Por quê? Edu de educação, mora de moradia, ali de alimentação, Saul de saúde, trabalha de trabalho, lá de quê? De lazer. Assis de assistência aos desamparados. Prossegue. Aqui é o pró de proteção à maternidade e à infância. Segue de segurança. E preso de previdência social. Então guarda essa frase, é um macetinho que foi até um aluno meu que fez em sala de aula, ele trouxe, Rodrigo, eu pedi a dica, né, do pessoal, uma frase bacana para a gente memorizar os direitos sociais. E ele, muito criativo, trouxe essa frase para facilitar o estudo dos colegas. Ok? Então, direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Aqui no estudo dos direitos sociais, a gente não precisa analisar cada aspecto da educação dentro da Constituição, cada aspecto da saúde, da alimentação e tal. Não há necessidade. Eu citei para você os artigos da Constituição relacionados a cada um desses direitos sociais, caso você queira pesquisar, caso você queira dar uma lida para saber um pouco mais sobre eles. Mas quando tiver no seu edital direitos sociais, é só artigo 6º ao 11. O 6º, quais são eles? E do 7º ao 11, a parte do trabalho. Que a Constituição trata mesmo, dentro dos direitos sociais, 2 direitos dos trabalhadores, 2 direitos ligados ao trabalho. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui nesse tópico direitos sociais. Quais são eles? Esses 10 e os direitos dos trabalhadores. Mas antes da gente começar a falar dos direitos dos trabalhadores, algumas observações importantes você deve tomar cuidado quando estiver estudando. Primeiro, o direito à alimentação e o direito à moradia foram os únicos direitos sociais incluídos por emenda constitucional. Eles não estavam previstos no texto original da Constituição de 88. Então, se perguntarem em prova, o direito à alimentação e à moradia são direitos sociais desde 1988? Não. Rodrigo, eu tenho que saber. É bom saber sim, porque as bancas têm cobrado. Moradia, incluída pela emenda 26 de 2000. Alimentação, incluída pela emenda 64 de 2010. Foi uma alteração recente no texto da Constituição Federal. Emenda 64 de 2010. Então, cuidado, porque aqui a tendência é muito grande de ser cobrado o direito à alimentação em provas de concurso. Perguntando, né, qual foi o último direito social incluído na Constituição? Alimentação. Então, alimentação foi o último direito social incluído na Constituição, certo ou errado? Para você estar marcando uma prova de múltipla escolha ou de certo ou errado. Outro detalhe, o direito à segurança é direito social, mas também é um direito individual. No caput do artigo 5º, a Constituição diz que são invioláveis a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aqui no artigo 6º são direitos sociais, a segurança. Mas há uma diferença, porque no artigo 5º a segurança significa segurança jurídica, que é o conjunto de condições que tornam possíveis às pessoas o conhecimento reflexivo, antecipado das consequências dos atos e fatos à luz da ordem jurídica. Ou seja, a consciência das consequências dos nossos atos diante da lei. A gente já sabe previamente o que vai acontecer se a gente fizer uma coisa ou outra, porque a lei já prevê as consequências. Então a gente tem uma segurança diante da lei. É
a segurança que garante a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, que prevê que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, segurança jurídica está no caput do artigo 5º da Constituição Federal, em alguns incisos do artigo 5º. Já a segurança tratada aqui no artigo 6º é a segurança, segundo alguns autores, do trabalhador, porque aqui fala principalmente da proteção do trabalho. Então, alguns autores dizem que seria a segurança do trabalhador e outros autores dizem que seria a segurança pública. A segurança pública visa preservar a ordem pública, impedindo o cometimento de crimes e garantir a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Então, a segurança pública é exercida pelos órgãos policiais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. E a segurança pública também tem a participação do bombeiro, atuando na defesa civil, garantindo a incolumidade das pessoas, do seu patrimônio, atuando em incêndios, salvamentos e etc. Então, a segurança prevista aqui no artigo 6º, segundo alguns autores, é a segurança do trabalhador, segundo outros, é a segurança pública. Caindo uma posição ou outra na prova, você pode considerar como correto. Mas não é a ideia da segurança jurídica prevista no caput do artigo 5º. Aqui é uma segurança que a gente depende do Estado, normalmente, para garantir, para assegurar efetivamente. Bom, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais previstos no texto constitucional. Mas uma observação em relação à moradia. Quando foi incluído o direito à moradia pela emenda 26 de 2000, começou a haver um questionamento em relação ao fiador. O fiador é a pessoa que garante o pagamento de uma dívida, deixando inclusive o seu imóvel como garantia de pagamento. Então, o sujeito vai alugar um imóvel, vai alugar um apartamento para morar, e normalmente o locatário, que é o proprietário do imóvel, ele vai exigir garantias do pagamento dos aluguéis. Então, o que ele exige? Normalmente um fiador, alguém que garanta o pagamento daqueles aluguéis, caso a pessoa que está ali como inquilino, como locador, não tenha condições de arcar com aqueles aluguéis. E o proprietário, em geral, exige que o locador apresente um fiador que tenha um imóvel próprio. Por quê? Se o fiador não tem dinheiro para pagar, aquele imóvel dele pode ser penhorado para garantir o pagamento da dívida. Quando foi incluído o direito social à moradia no texto constitucional, vários fiadores que estavam sendo acionados judicialmente alegaram que não podiam ter o seu imóvel penhorado, mesmo estando lá no contrato ele garantindo o pagamento da dívida, deixando o seu imóvel como garantia, que ele não podia ter o imóvel dele penhorado porque o direito à moradia é um direito constitucional e que ele não poderia ficar sem o único imóvel dele, sem a moradia. A questão foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo entendeu que o direito à moradia previsto na Constituição não impede a penhora do imóvel do fiador. Quando ele assinou o contrato de fiança, dando como garantia o seu imóvel, ele expressamente abdicou da garantia constitucional que lhe era conferida. Então, nesse caso, o fiador, dando o bem como garantia, como é um bem que ele pode dispor, ele pode abrir mão, o bem dele, o imóvel, até porque propriedade e moradia são coisas diferentes. Ele pode perder o único bem dele, a única propriedade, mas ele tem renda para poder pagar um aluguel. Ele vai continuar tendo a moradia. Então, segundo o Supremo, o direito à moradia previsto na Constituição não impede a penhora do bem do fiador, ainda que seja um único imóvel do fiador. Agora vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores. O artigo 7º da Constituição diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 2 pontos. E aí a Constituição traz uma lista com vários direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Observe que a Constituição diz são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Quer dizer que essa lista é uma lista exemplificativa. A Constituição não esgota todos os direitos dos trabalhadores. Além daqueles previstos no artigo 7º, a lei pode trazer outras hipóteses. Então é uma lista exemplificativa. É uma numerus apertus, uma enumeração aberta, que admite uma complementação. E a Constituição traz iguais direitos no artigo 7º para os trabalhadores urbanos e rurais. Não quer dizer que a lei não possa estabelecer algumas distinções entre eles. A lei até pode.
Mas, é claro, desde que essa distinção seja razoável. Mas a Constituição não. A Constituição trouxe iguais direitos no artigo 7º, nos seus 34 incisos. E a Constituição trouxe uma igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. O trabalhador avulso vai ter os mesmos direitos do trabalhador com vínculo empregatício permanente. Então, o empregado, que é aquele que está numa relação de subordinação em relação ao seu patrão, que tem uma habitualidade no trabalho, que recebe salário, esse empregado que tem um vínculo empregatício permanente, porque há uma subordinação, há uma regularidade, há uma periodicidade nesse trabalho, uma regularidade, e ele recebe salário, ele vai ter direitos que são esses do artigo 7º. Beleza, esse é o empregado, é o trabalhador que a Constituição se refere. Mas o cara que é trabalhador avulso, que é aquele que recebe sim um valor de remuneração, tem uma subordinação, mas não tem a regularidade. Não tem necessariamente trabalho todo dia, porque ele é avulso. Mas ele vai ter os mesmos direitos do trabalhador com vínculo empregatício permanente. Pô, como assim, Rodrigo? O que é um trabalhador avulso? O trabalhador avulso é o autônomo? Não. É o temporário? Também não. É o eventual? Não. É o terceirizado? Também não. É o diarista? Também não. Ou quem é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso é o trabalhador avulso. Pô, como assim, Rodrigo? Avulso é o avulso? Ora, isso eu já sei. Mas isso é para você não esquecer que o trabalhador avulso não pode ser confundido com nenhum outro tipo de trabalhador. Você não pode dizer que o trabalhador avulso é o autônomo, eventual, temporário, se cair na prova que a Constituição traz iguais direitos ao trabalhador com vínculo empregatício permanente e o autônomo, e o eventual e o temporário, está errado. Pode marcar errado na prova com tranquilidade. Quem que seria então um trabalhador avulso? Um exemplo, os estivadores, que são aqueles que trabalham nos portos com carga e descarga de navio. Por quê? Como é que a gente caracteriza avulso? Avulso é aquele que presta serviço para diversas empresas, sem vínculo empregatício, por intermédio de um órgão de gestão de mão de obra ou por intermédio do sindicato. Então observe, o trabalhador presta serviço para a empresa A, B, C, D, E. Essa empresa repassa os recursos e os direitos dele para o trabalhador através de um órgão de gestão de mão de obra ou do sindicato. Então não é um terceirizado, não é um prestador de serviço, é diferente, é o trabalho avulso. Então, o estivador trabalha no porto com carga e descarga de navio. Ele carrega e descarrega o navio da empresa A, da empresa B, C, D, E. Essas empresas pagam os direitos dele a ele através do órgão de gestão de mão de obra ou do sindicato. Mas ele trabalha todo dia? Não. Se você for, por exemplo, no Porto de Santos, em São Paulo, todo dia de manhã tem um monte de trabalhador ali com a carteira de trabalho para ser selecionado para trabalhar naquele dia. No dia seguinte a mesma coisa. Então eles são selecionados ali, trabalham aquele dia e por aquele dia eles vão ter a anotação dos seus direitos, vão receber os direitos proporcionalmente a um dia de trabalho. Isso é o trabalhador avulso. Esse é o exemplo que é o estivador que trabalha nos portos com carga e descarga de navio. E a Constituição assegura esses direitos dos trabalhadores aos trabalhadores da iniciativa privada, aqueles regidos por contrato de trabalho, chamados seletistas. Por que seletistas? Porque esses direitos do artigo 7º vão ser regulamentados pela CLT, que é a Consolidação das Leis dos Trabalhadores, das leis trabalhistas. Então, o trabalhador que é regido pelo artigo 7º, pela CLT, é chamado seletista, que é aquele que, em geral, tem um contrato de trabalho. Também vai ter esses mesmos direitos, e é equiparado ao trabalhador da iniciativa privada, o empregado público. Quem é o empregado público? É aquele que, embora trabalhe para o governo, ele não é regido por um estatuto, ele não é estatutário, ele até faz concurso público, mas não vai ter estabilidade. Ele vai ter contrato de trabalho com a administração pública, que é o regime adotado, em geral, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Então, quem é abrangido pelas normas do artigo 7º? Os trabalhadores da iniciativa privada, empregados da iniciativa privada, e os empregados públicos, que são aqueles que trabalham para o governo sob regime seletista, por regime de contrato de trabalho. Aí o servidor público, que é aquele que tem estabilidade, que é aquele que tem um regime jurídico diferenciado, é aquele que não tem contrato de trabalho,
é uma relação diferente, ele faz concurso público, ele é nomeado, ele toma posse, ele é investido no cargo público, vai ter exatamente esses mesmos direitos? Não, mas vai ter alguns direitos. E os trabalhadores domésticos vão ter também todos esses direitos? Não. Os domésticos terão apenas alguns direitos, que estão elencados no artigo 7º, parágrafo único, e os servidores públicos vão ter alguns direitos que estão no artigo 39, parágrafo 3º. Acontece que o artigo 7º, parágrafo único, e o 39, parágrafo 3º, eles não dizem, os direitos dos servidores são esses, do doméstico são esses. Não. Os dois artigos fazem referência ao artigo 7º. O artigo 7º tem 34 incisos. Aí você vai lá no artigo 7º, parágrafo único, diz: aplicam-se aos domésticos os direitos previstos no artigo 7º, inciso 4, etc, etc, etc. Lá no 39, parágrafo 3º, a mesma coisa. Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público os direitos previstos no artigo 7º, incisos tal. E como que a gente vai fazer então para estudar esses direitos? Eu fiz para você uma tabela comparativa. Na coluna da esquerda, você pode observar que nós temos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, regidos pelo artigo 7º. Todos os direitos, do inciso 1 ao 34. Já na coluna do meio, eu repito aqueles direitos que se estendem aos domésticos. E na coluna da direita, você vê os direitos que estão aqui, mas que se estendem aos servidores ocupantes de cargo público. Ou seja, tudo que está na coluna da direita e na do meio está na coluna da esquerda, mas nem tudo que está na esquerda está nas outras. E qual a melhor maneira da gente estudar esses direitos? Comparando. Observe que os direitos que estão nas três colunas são comuns aos trabalhadores urbanos e rurais, aos domésticos e aos servidores. Então a primeira coisa que você tem de fazer é memorizar os direitos que são comuns. Quais são os direitos comuns? Salário mínimo, 13º, folga, férias, licença maternidade e licença paternidade. Pronto. Gravou os comuns, já fica mole. Agora, você vai ver o que o doméstico tem que o servidor não tem. Além dos direitos comuns, o que o doméstico tem? Se você já sabe os comuns, salário mínimo, 13º, folga, férias, licença maternidade e paternidade, esses comuns, mais irredutibilidade do salário, aviso prévio e aposentadoria, você já sabe todos do doméstico. Pronto, mole. Agora é só fazer o contrário. O que o servidor tem que o doméstico não tem? Então, dessa maneira, fica muito fácil de você memorizar para a prova. Grave os comuns primeiro, depois vê o que o doméstico tem que o servidor não tem, que é irredutibilidade do salário, aviso prévio e aposentadoria, e o que o servidor tem que